Como ninguém tem uma bola de cristal e não sabe onde é que essas mudanças nos vão levar, efetivamente vem essa sensação de medo, de insegurança. Como é que esta multiplicação de casas, de pessoas, de realidades, de regras, o que é que vai fazer aos miúdos? Fora do circuito do tribunal, eu acho que é aí que as grandes mudanças acontecem. E acho que essa consciência coletiva tem que se ganhar. Nós não precisamos ter medo da transformação, nós precisamos ter medo que as crianças estejam desacompanhadas nessa transformação. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Esta masterclass vem aqui num contexto de promoção, divulgação dos nossos fundamentos base de 2025, os fundamentos base do divórcio consciente e da parentalidade não conjugal, que nós fazemos anualmente, dedicada a formar mais pessoas, a entregar às pessoas os conteúdos estruturantes do nosso modelo de intervenção. E aproveitamos sempre a criar comunidade e trazer conteúdo de valor para as pessoas que nos vão seguir. Temos também muitas pessoas que já fizeram formação e continuam a vir e, portanto, a ideia é mesmo esta, é criar a rede, criar aqui uma comunidade em que possamos partilhar informação, experiência, crescer em conjunto. E para isso, hoje convidámos aqui a Marta e a Inês. A Marta Moncacha, também autora do Divórcio Positivo, e que muito temos que agradecer porque também foi quem alavancou muito cedo esta mudança de perspectiva do que é o divórcio e, portanto, Marta, obrigada. Também é coach pessoal, também acompanha mulheres em processos de transformação e, portanto, claro que tinha que também estar aqui e com um contributo tenho a certeza que vai ser excelente. E temos a Inês Rosa. Olá, Inês também. A Inês é autora da página Somos Madrastas e também trabalha nas transformações familiares, a apoiar transformações familiares, mas nesta vertente mais da madrasticidade e da recomposição familiar. Obrigada, Inês, também por estares aqui presente. E Marcela, cá estamos nós as duas novamente. É verdade, é verdade. E hoje aqui estamos com a nossa Marta e com a Inês para falar assim de um tema que eu acho que é mesmo muito importante. As transformações familiares na vida da criança. Lembras-te assim de alguma, Marcela, que te ocorra já? Há várias, não é? O nascimento é assim aquela basilar que dá origem a transformações de grande impacto. Uma delas é que, se calhar, que é desconhecido de alguma parte das pessoas, é que a maior taxa de divórcios acontece após a seguir ao nascimento de um filho. Eu acho que nem sempre se tem esta noção, por isso é mesmo impactante. Mas, para além disso, temos as mudanças laborais, não é? As mudanças laborais dos pais, a adolescência, a perda de emprego, falecimento familiar. A Andréia acrescentou aqui no início da atividade escolar, a mudança de escola. Pronto, há por aí. Não falta. A vida, como eu costumo dizer, é muito dinâmica. E é curioso porque as mudanças são inevitáveis. Toda a gente, acho que não há ninguém que acredite que é possível vivermos a nossa vida familiar sem que hajam muitas transformações e muitas mudanças na nossa vida familiar. Ainda assim, parece que somos sempre apanhados desprevenidos, não é? Sobretudo aquelas que não planeávamos, que não contávamos, ou que muitas vezes nem sequer desejávamos, porque nem todas as transformações vêm do lugar de desejo, de vontade, e podemos ser apanhados também por embates da vida, que nos trazem coisas que não era o que nós mais desejávamos para nós próprios. Então, estamos à espera assim, de uma espiral de mudança que, de alguma forma, vamos antecipando e preparando para ela. Mas, na realidade, depois a vida acontece. E as mudanças são todas, ou muitas delas, não planeadas, com dimensões diferentes, impactos diferentes, a velocidades diferentes, ritmos diferentes, e algumas até se acabam por sobrepor umas às outras, não é? Então, aquilo que gostaríamos que fosse tão organizadinho desmancha-se e espalha-se. A mudança gera imensa insegurança, não é? Imensa quer dizer, gera insegurança, ponto. Pode ser muita, pode ser pouca. Vai depender
por um lado, quais são as mudanças que estamos a falar, por outro lado, quem é que está a viver essa mudança? Porque há pessoas que têm mais capacidade de lidar com as mudanças do que outras. E as próprias mudanças em si, algumas acarretam um maior nível de preocupação e de insegurança, que põe em causa a nossa capacidade, sentimos mais em causa a nossa capacidade de lidar com elas, ou o contrário, sentimos mais seguros e mais capazes de lidar com o que aí vem. Então, o nível de insegurança também varia. A insegurança é o denominador comum das mudanças e das transformações que a nossa vida vai tendo. Com a insegurança, todos nós disparamos respostas adaptativas à insegurança, não é? Porque, no fundo, são respostas de stress. O stress não é mais do que nós a respondermos às mudanças que estão a acontecer à nossa volta. O stress em si é uma resposta adaptativa, é o que nos prepara para a resposta adaptativa. Embora esteja muito mal conotado, não é? As pessoas querem muito evitar o stress, acham que o stress prejudica muito o desenvolvimento das crianças e dos adultos. Então, o que também não é verdade, porque as crianças também vêm equipadas com capacidade de responder às mudanças e, portanto, também de acionar em si respostas de stress que não são mais do que a preparação para a adaptação. E sabemos que há um stress que é positivo. É positivo na medida em que é ele que nos vai ajudar a adaptar ao que está a acontecer. Então, são pequenas mudanças, são tudo o que acontece no dia a dia. Olha, a criança esqueceu-se do lanche em casa. Ok, como é que vou resolver isto? Vou pedir, se calhar, à professora ou vou pedir a uma auxiliar e vão buscar um iogurte. O stress positivo, no fundo, é todos aqueles eventos que naturalmente vão acontecendo e que nós gerimos tantas vezes em plano automático que nem damos por ele. Também é aquele que, mesmo quando damos por ele e ganhamos consciência, conseguimos lidar de forma mais natural, sem grande esforço emocional, sem grande esforço físico, sem grandes exigências internas, então conseguimos ultrapassar e ganhar recursos a partir dele. E depois temos o stress que é tolerável, que é aquele stress que já implica mais recursos, mais consciência, já nos sentimos mais em esforço, as crianças já se sentem mais em esforço e que precisam de ser mais apoiadas para conseguir lidar com aquele stress. O divórcio e a separação estão dentro do stress tolerável, por exemplo, e que depois pode evoluir ou não, conforme as coisas progridam, para stress tóxico. Isso é verdade para todo o tipo de stress. Um stress tolerável que se prolongue muito durante demasiado tempo pode virar tóxico, ou um stress tolerável que, bem apoiado, pode virar positivo e, portanto, a criança ganha, ou o adulto, novas competências, novas ferramentas. Qual é o nosso grande desafio quando há transformações familiares? A maior parte delas são toleráveis ou eventualmente tóxicas, vai depender também como foram geridas, não é? Mas estamos a falar de tentar tornar stress tolerável, transformações toleráveis em situações positivas e de crescimento para as famílias. E esta é que é a proposta, não é? Ok, então como é que podemos fazer com que evitar o stress tóxico nas transformações familiares e que muitas vezes, fruto de alguns preconceitos, de alguma falta de informação, mas também de muitos estereótipos que se têm sobre as transformações familiares, é que sempre vai haver uma transformação familiar, vai ser um stress grande, stress tóxico, stress crónico e que vai perturbar as pessoas da família, não é? E aqui o que nós hoje vamos falar é como é que podemos mudar isto. E no final vamos perceber como é que estas transformações, o impacto que têm nas crianças, pode ser uma mudança significativa e interessante ao nível da gestão deste stress. E esta é a proposta para hoje. E para isso ia chamar a Marta para falar comigo agora. Olá, Marta! Olá, Mafalda, olá a todas. Não vejo toda a gente, mas depreendo que temos aqui casa cheia, não é? Então, boa noite. Marta, eu sei que tu passaste por muitas transformações, tu partilhas bastante isso. Transformações familiares também são significativas e tem sido muito bonito acompanhar essa tua transformação. Nós já falámos disso também, não é? Obrigada. Mas voltar aqui a reforçar. E a transformação tem sido tanta que tu até utilizas a palavra metamorfose, Sim, não é? sim. Tu reconhecerias a Marta, a Marta de há 20 anos, 20, Sim. Com esta de agora, pré-divórcio, não é? pré-divórcio. É aquilo que eu digo, é a Marta AD Conheceria e a esta? Marta DD, não é? Exato, A a Marta antes Marta do divórcio e a AD, Marta depois do divórcio. isso. A Marta AD, se passasse pela Marta DD,
Reconheceriam-se ali na rua? Olha, é uma pergunta muito bonita e até me comove um bocadinho. Tu fizeste uma pergunta parecida no vosso podcast, porque eu acho que não reconhecia, sabes? Eu sinto que a Marta antes do divórcio a matriz seria a mesma, não é? A essência seria a mesma, só que essa Marta antes do divórcio não sabia sequer qual era a sua matriz e qual era a sua essência e isso complicava bastante o processo. Então, quer fisicamente, e quem me conhece de há muitos anos sabe que fisicamente a minha imagem mudou radicalmente, porque a nossa imagem reflete aquilo que também se está a passar aqui dentro. Então houve aqui muitas mudanças. Quando eu comecei a operar essas mudanças, não sabia onde é que elas me iam levar. E eu acho que todo este conceito que tu falaste de insegurança cabe completamente aqui, não é? É quando nós começamos um processo de mudança. Como ninguém tem uma bola de cristal e não sabe onde é que essas mudanças nos vão levar, efetivamente vem essa sensação de medo, de insegurança, de nos sentirmos um bocadinho perdidos, não é? E, portanto, quando eu comecei a operar mudanças na minha vida, essa era a sensação de insegurança e de desconcerto. Então, respondendo objetivamente à tua pergunta, a Marta, antes do divórcio, não reconheceria esta, se bem que eu acho que eu tinha um glimpse do que poderia vir a ser. E acho que esse glimpse me ajudou a manter-me firme, apesar de ter sido muito duro, e com certeza falaremos hoje um bocadinho sobre isso, apesar de ter sido super duro, essa perspectiva de que, e estou-me a arrepiar agora a dizer isto, de que a minha vida poderia vir a ser muito diferente, não é? Foi o impulso que eu precisei para operar as mudanças que eu operei. Agora, se eu visse esta na rua, não reconhecia na altura. Não, não. E como é que tu pensas ou sentes, ou sequer se chegaste alguma vez a falar com os teus filhos sobre esta mudança, eles também reconhecem esta mãe AD e esta mãe DD? Olha, eu acho que os meus filhos, relativo à mudança do tema divórcio, não sei se têm muito essa consciência. O meu filho Vicente, obviamente que não, porque tem 8 anos e, portanto, não participou desse processo. Ele não conheceu a outra versão de mãe, não Exato. é? Não conheceu a mãe tatuada, não conheceu a mãe sem ser de cabelos brancos. Portanto, o Vicente tem aqui outra realidade. Em relação aos três filhos mais velhos, portanto, filhos do meu primeiro casamento, eles também eram pequeninos, portanto, eu não sei se eles têm exatamente a percepção de todas as mudanças que aconteceram. Eu acredito que eles terão, como as mudanças continuaram a acontecer pós-divórcio, não é? Com todas as transformações que a minha vida foi tendo, umas transformações que eu provoquei, outras que aconteceram e que me abalroaram. Então, eu sinto que eles, neste processo pós-divórcio, eles já conheceram várias mães, não é? Portanto, eu não sei se eles têm muita percepção da mãe que eu era ainda casada com o pai, porque eles eram pequeninos quando o divórcio aconteceu, mas nesta fase eu tenho consciência, e também falamos agora mais sobre isso, eles são crescidos, não é? E portanto eles têm consciência de que a mãe vai sendo diferente, não é? Quando eu decidi transitar de carreira, quando eu decidi pintar o cabelo branco, lembro-me perfeitamente da reação que eles tiveram quando eu comecei a tatuar-me, por exemplo, não é? Então, efetivamente, eles têm a noção de que a mãe vai sendo diferente e acho que isso também é tão bonito de assistir à recepção e ao impacto que isso vai ter neles. Obviamente, para cada um deles diferentes, Claro. são 3, 4 com o Vicente, não é? Mas acho que cada vez mais eles vão sendo menos resistentes à mudança. E vão percebendo que a mudança é legítima, e vão percebendo que a mudança é normal, e vão percebendo que a mudança é uma inevitabilidade, não é? Ou porque a vida abalroa, ou porque nós inevitavelmente vamos provocando mudanças porque não somos a mesma pessoa que éramos há uns anos atrás. E, portanto, eu acho que esta normalização no bom sentido, não é? Não é normalização no sentido de, isto é um processo linear, simples, corre sempre bem, não é nesse sentido que eu falo de normalização, mas é desta tomada de consciência deles já tão novos, de que a mudança é inevitável. Que há pessoas que morrem, de que há casais que se separam, que há carreiras que deixam de fazer sentido, que há outras que voltam a fazer sentido, que se calhar há uma imagem que pode mudar e que está tudo bem, não é? Então acho que isto tem tido este impacto bonito neles, quero eu acreditar. Sim. Também acho muito interessante a possibilidade que, ao experienciarmos isto com os nossos filhos, também lhes estamos a dar permissão a eles para as suas próprias mudanças, não é? Completamente, isso é tão bonito. Sabes que eu lembro-me quando eu me divorciei, uma das perguntas que eu mais recebia, até de pessoas muito próximas, não é? De amigas, de familiares, da minha mãe, enfim, era se eu não tinha receio do impacto negativo
que a minha decisão do divórcio iria causar nos meus filhos. E eu lembro-me que essa pergunta também me desconcertou no princípio, mas depois ressignifiquei isso, não é? Também com a ajuda da psicoterapia, porque eu fiz muita psicoterapia nessa fase, e de facto eu acreditei na altura e continuo a acreditar hoje com todas as minhas entranhas que um dos legados que eu quero deixar aos meus filhos, mais do que uma herança, o legado que eu quero deixar é esta autorização e esta permissão para eles mudarem sempre que lhes fizer sentido. Mais uma vez, não na lógica da mudança leviana, não é disso que nós estamos a falar, não é? Claro. Não é esse o tema da nossa masterclass, mas é de uma mudança que vem de dentro, não é? Uma mudança que tem que ver com um alinhamento que nós vamos fazendo com aquilo que é a nossa essência e com aquilo que é a nossa natureza. Então, eu não sei se lhes vou deixar dinheiro, não sei se lhes vou deixar património, não sei, não faço ideia, mas uma coisa eu quero muito deixar-lhes, e já vejo esse impacto neles, é este legado de que se eles não estão bem, isso pode ser num trabalho, pode ser numa relação, pode ser num país, numa casa, no que for, não é? Há bocadinho falava-se da imigração, então eles estão autorizados a mudar. E a malta sobrevive. A malta não morre, a malta sobrevive. E é preciso ir buscar recursos. E se tu não tens esses recursos internos, é preciso ir pedir ajuda, não é? E também esta ideia, eu acho que os meus filhos têm muito assistido, Mafalda, à minha capacidade de pedir ajuda e de ativar recursos. Que hoje em dia eu sei que eu sou um recurso para as mulheres que eu acompanho, mas eu também só sou um recurso para as mulheres que acompanho porque eu tenho muitas mulheres e homens à minha volta que são os meus recursos e que eu vou ativar. Não é? Na altura eu tive a psicoterapia, hoje em dia continuo a utilizar outros recursos diferentes de que me socorro para operar as minhas mudanças, não é? Então eu também não faço estes processos sozinha e não tenho qualquer tipo de pejo em dizer isto, procuro muitos profissionais em quem eu confio para me ajudar nestes processos de mudança e, portanto, também transmitir aos meus filhos de que a mudança é possível, de que é possível sobreviver à mudança por mais trágica que ela possa ser e que é ok eles pedirem ajuda, que é ok, que isso não os diminui, muito pelo contrário, isso só os agiganta, não é? Então acho que esse também é um legado que eu deixo, esta coisa de, ok, não consegues sozinha, então vai lá pedir ajuda e está tudo certo. E é muito engraçado, desculpa só dizer, um dos meus filhos, o Vasco, tem 20 anos, aqui há uns tempos, disse-me que queria ir para a psicóloga. E eu lembro-me que eu comentei isto com uma amiga minha que ficou muito preocupada, e que disse, mas o que é que será, o que é que ele tem, o que é que não sei o quê, e eu nunca vi isto desta perspectiva, sabes? Eu vi com esta perspectiva de que bom que ele consegue chegar ao pé de mim, que sou a mãe, não é? E dizer, olha, eu estou a precisar de ajuda, sou crescido, não é contigo que eu quero falar, é com um profissional, e portanto vou ativar os meus recursos. E acho que isto só é possível porque eles veem essa normalidade em casa, entendes? Então tenho muito orgulho nisso. Não é? E tão importante também mostrar essa capacidade de aprendizagem e buscar a ajuda, como é que tu estavas, qual foi a expressão que utilizaste? Ativar recursos, não é? Mas também desenvolvê-lo em nós, e podemos desenvolvê-lo em nós na companhia desses recursos que estás a falar, mas também procurando informação. Olha, tu também escreveste, estou a ver aí atrás de ti um livro que traz informação, nós também temos um livro que traz informação, também são formas de, às vezes são recursos destes, às vezes são recursos até mais acessíveis, não é? Exato, às vezes mais acessíveis, ou são aqueles que nós podemos ir visitando, porque agora aprendi umas coisas que integrei, mais tarde vou aprender outras. Também falas muito de formações que vais fazendo, não é? Também partilhas as formações que vais fazendo e as conquistas que vais tendo nessas formações, e como isso é importante para estas nossas mudanças. Gostei muito. Completamente. E esta tua mudança de carreira também foi uma coisa que sim, Foi muito um transformadora. impacto, está a ter, porque esta é recente, esta é a minha mudança mais recente, eu diria, não é? Sim, esta mudança de carreira, sabes que há bocadinho tu apresentaste-me como eu sendo alguém que fala um bocadinho sobre a história nas redes sociais, e eu digo isso com orgulho, no sentido de que a minha maneira de trabalhar, de comunicar, de transmitir é sempre partindo da minha história e daquilo que eu sinto com o coração, honestamente, não é? Então, esta mudança de carreira decorre exatamente do eu ter sido ser filha de pais divorciados e de me ter divorciado, não é? E, portanto, eu tive que ir aprender, não é? Eu tive que, eu própria, para mim, eu nunca pensei por isto ao serviço, Mafalda. A minha ideia era aprender para mim, não é? Para uso doméstico, como eu costumo dizer. E, portanto, de repente, quando eu começo a estudar estas coisas e começo a perceber que se isto estava a ser tão útil para mim, talvez fosse útil para outras mulheres e para outras mães, foi assim que me surgiu a ideia de eu começar a partilhar e a atender mulheres. Mas
eu era funcionária pública, não é? Trabalhava há muitos anos numa Câmara Municipal, tinha contas para pagar como todos temos, estava no princípio e, portanto, obviamente que não podia dar um salto louco, não é? De repente deixar a Larga Câmara tudo. e larga tudo, não é? E nós até falámos sobre isso num almoço muito bom que tivemos e queria agradecer-te publicamente porque tu foste uma das pessoas, embora naquele momento, mas que me deu ali um impulso e foste uma referência, nós também falámos no podcast do poder das referências, não é? Das mulheres empreendedoras e, portanto, eu tive aqui muitos anos a tentar conciliar o melhor que eu conseguia aquilo que era a minha vida como assistente social, daquilo que era a minha vida a trabalhar com mulheres. E em julho do ano passado, curiosamente, exatamente no mês em que eu faço meio século de vida, não é? Eu decido então dar este impulso e fazer esta transição. E mais uma vez é uma grande mudança, não é? E é uma mudança, tu há pouco falavas no princípio na tua introdução, que há mudanças que nós provocamos e há mudanças que nos acontecem e que são as tais inevitabilidades da vida. E é interessante pensar que mesmo esta mudança que eu provoquei e que é uma mudança que é feliz e acertada para mim, não é? Que é essa a minha perspectiva, é uma coisa em que eu estou muito contente com esta mudança, tem um lado de luz e tem um lado de sombra. E também é importante nós desidealizarmos as mudanças que nós achamos que são mudanças positivas. Não é porque é uma mudança positiva e não é porque é uma mudança que tu provocas que de repente não tem desafios, não tem dificuldades Exato, e não tem obstáculos, não é? E portanto, eu exato. neste momento estou a falar-te em direto, no sentido que ela está a acontecer neste momento, que é, eu estou super feliz com ela, não é? Acho que neste momento consigo dizer, e digo isto com muita alegria, que tenho o estilo de vida diário, vamos pôr assim, que eu sempre sonhei, mas depois obviamente tem desafios, não é? Por exemplo, tenho menos dinheiro, sou menos abundante financeiramente, porque antes tinha duas fontes de rendimento, agora tenho uma, não é? Um, enfim, por exemplo, estou mais sozinha, porque trabalho sozinha. Sempre trabalhei muito acompanhada e tinha uma cultura organizacional na Câmara muito coesa, sabes? Tinha amigos, são 25 anos, é um quarto de século na Câmara, não é? Portanto, ficaram amigos. Então, repara, tudo isto tem o reverso da medalha. E, portanto, eu acho que também é importante, quando nós nos estamos a preparar para uma mudança, e tu falavas da importância da preparação da mudança, e que bom que isso é, e é maravilhoso que nós pudéssemos sempre preparar as mudanças que damos, os saltos que damos, mas mesmo quando preparamos, não cairmos na idealização de que, no óculo cor-de-rosa, como eu costumo dizer, não é? Porque eu escolhi, então vai correr tudo bem. Porque eu escolhi é sempre maravilhoso. Não é verdade. Não é? Não é verdade. Então também é preciso fazer este ajuste de expectativas. E eu estou a aprender muito com esta mudança, curiosamente, estou sempre a aprender, não é? E depois é isto, aquilo que eu estou a aprender, depois eu passo à frente, não é? O meu trabalho com mulheres é muito. Daí eu partir da minha história, porque eu não consigo partilhar aquilo que eu não vivo. Eu acho que é um bocadinho esta a minha máxima. É a minha, vale o que vale, não é? Mas para mim eu não consigo partilhar o que eu não vivo. E neste momento eu estou a ter esta aprendizagem que é, mesmo as mudanças positivas e mesmo as mudanças que tu provocas, tu vais ter que lidar com inúmeros desafios, não é? E no divórcio, também porque a decisão foi minha, também foi isso, não é? Eu Sim, também tive muitas sim. contrariedades, ainda que a decisão tenha sido minha. É tão importante lembrar isso, porque muitas vezes, quando assistimos a mudanças que são provocadas pelo próprio e quando depois está face a esses desafios, eu acho que também podemos, com alguns deles, assumi-los como dificuldades, não são Exato, desafios. completamente. Nós temos esta coisa do desafio, mas são dificuldades, não é? Às vezes mesmo dificuldades e bem, Exato. E bem difíceis. muitas vezes o que se leva de resposta e de retorno é, então, mas era o que tu querias, não era? Era o que tu querias, então para que é que estás Então agora não a te queixar? queixes. Então não te não é? queixes. Então acho mesmo muito, muito importante. Eu vi muito isso no divórcio, curiosamente, quando tomei a Sim. decisão. Então, mas tu tomaste a decisão, porque é que estás triste, não é? Ou se Exato. tomaste a decisão, porque é que agora estás aí a queixar-te que é difícil? E é isto, há este lado, há estes polos, não é? Há esta dualidade. A nossa vida Exato. neste plano é dual, não é? Tudo é dual. Obrigada, Marta, Obrigada, por esta eu adorei. partilha aqui. Ainda vamos falar mais um bocadinho no final, entre as Claro quatro, que não é? sim, Mas gostei muito. claro que sim. Obrigada por esta partilha. Obrigada pela E, tua guiança. Adoro sempre responder às tuas perguntas. e agora vamos falar também com a Inês, não é, Marcela? É, no contexto particular, não é, Inês? Embora aqui das transformações familiares, mas neste contexto trabalhas muito com madrastas, certo? Não é? E aqui neste contexto, falando nas transformações familiares, estava aqui curiosa destas mulheres que vais acompanhando, são essencialmente mulheres, embora também venham algumas, vão trazendo também, eu tenho percebido que também vão trazendo os padrastos, não é?
Alguns são mais os pais, porque são as madrastas que trazem os companheiros. Portanto, Ok. acabo por ter alguns casais e tenho alguns pais que eu acho que é assim um bocadinho satélite, andam ali um bocadinho a gravitar e depois percebem, se calhar esta pessoa pode me ajudar com a minha companheira. É o contrário, mas em menor número. Olha, e nestas transformações familiares, sobretudo tu trabalhas aqui perante as reconfigurações das famílias, quais são as preocupações que estas mulheres te trazem nesta reorganização familiar? Assim, Deste ponto de vista, curiosamente, não são tantas madrastas que me trazem as preocupações, mas são as mães. Porque também há ok. muitas mães que me seguem. Umas porque também são madrastas e os filhos têm madrastas, outras porque estão em processo de separação e estão a tentar perceber bem o que é isto daquele lado, que é um lado Hum. que a sociedade, a história, as histórias nos vendem como sendo uma coisa sombria e maligna, maléfica, sei lá. Então vêm muito curiosas também à procura, mas normalmente estas preocupações com mudança vêm das mães. Lá está. Se calhar às vezes indiretamente pelas madrastas, mas trazidas as preocupações dos pais, não é? Porque as madrastas trazem muito a sua preocupação e a preocupação dos companheiros. E então um bocadinho com porta-voz, mas eu diria que a grande chave é das mães. Como é que os meus filhos agora vão lidar com a possibilidade de haver duas casas, não é? Porque é cada vez mais frequente haver a residência alternada. Então, como é que os miúdos se vão adaptar a isto? Depois, quando não há, ou quando passa a haver, como é que eles se vão adaptar a uma nova pessoa, ou não é uma terceira, mas então ainda há uma quarta, porque os pai e mãe reorganizam a sua vida. Como é que isto como é que esta multiplicação de casas, de pessoas, de realidades, de regras, o que é que vai fazer aos miúdos? Isto é bom, é mau? E anda tudo assim um bocadinho às apalpadelas, porque infelizmente acho que ainda é uma realidade que é pouco falada, Uhum. embora todos nós saibamos e conheçamos alguém que tem esta realidade. Mas é tudo, parece que há muito medo, há muito esta coisa de, não se fala ali, quase que, vá, mal comparando, não é? Que é, antes havia muito aquela coisa, entre marido e mulher não se mete a colher, agora parece que isto ampliou. Sentes que ainda há uma dificuldade de aceitação social destas novas configurações familiares? Disto que estas preocupações que as pessoas te vão trazendo, que vão partilhando contigo, existe ainda? Eu acho que ainda existe. Eu acredito, vou assistindo a isto, acho que está a diminuir, está-se a começar, já está. Ainda não chegou ao banal e eu já disse isto várias vezes. Eu gostava muito que este tema se tornasse até, vamos falar disto até isto ser banal, já não ser preciso falar disto, não é? Ainda não estamos aí, mas já vamos ouvindo. E depois há uma curiosidade. Quando ouve alguém falar sobre isto, parece que. Então, e como é que é? Como é que foi contigo? O que é que os miúdos disseram? E como é que é com a mãe? E a mãe faz assim, e o pai faz assado. E como é que és tu? É muito. E depois quando eles viram isto para os miúdos, mas eles vão fazer a vida negra a todos. Há sempre este lado, é sempre tudo muito Ou pesado, seja, muito passa negativo. sempre muito pela aquela ideia mais clássica negativa, não é? Que isto é Sim. para correr mal e que estas novas configurações agora é que coitadinhas das crianças, ainda Sim. partimos daí, não é? Exatamente, e da vitimização das crianças, e eu também, como estávamos a falar em off, digo isto muitas vezes às pessoas que me procuram: confiem mais nos miúdos, ouçam-nos mais, porque eles têm um radar, eles vão captando aquelas antenas, são pequeninas, mas que são muito fiáveis. Se nós conversarmos com eles, formos ouvintes, estivermos disponíveis para os ouvir, eles vão nos dar muitos sinais. E, e os miúdos, como nós todos, só querem ser gostados. Se nós simplificarmos, não estivermos nós com as nossas. Ai, porque a mãe está a pensar isto ou o pai está a pensar aquilo. Acho que é preciso trazer alguma calma e ensinar as pessoas a respirar. Eu Isto, gostei dessa ideia que disseste, eles só querem ser gostados, não é? sim, Se a há, mãe. se há algum conselho
que se possa dar nestas configurações novas e nestas pessoas novas que vão chegando à vida das pessoas, é passar isso, não é? Sim, e sobretudo olharmos para as pessoas todas que estão envolvidas. E porque eu também costumo dizer isto muitas vezes, e esta frase não é minha e vem de um livro que eu gosto muito, que é: todo ataque é um pedido de socorro. E quando nas famílias recompostas, há muito esta queixa que há alguém que está a ser agressivo, está a ser mais desagradável, que, enfim, que não está a facilitar, de forma a isto se tornar um bocadinho mais fácil para nós aceitarmos, nós percebemos ou interiorizarmos que aquilo é um pedido de socorro, aquela pessoa está a sofrer, não está a saber lidar ali com qualquer coisa, é mais fácil para nós acalmarmos a nossa animosidade, não é? Porque acredito e sei e assisto e leio isto frequentemente, hum, que é muito difícil nós conseguirmos ter um equilíbrio familiar quando há um outro núcleo que se faz presente em nossa casa de uma forma bastante pesada e negativa. E isto não é fácil. E aí sim, estas influências nos miúdos já podem trazer um impacto grande para toda a dinâmica familiar. E aí estas transformações podem ser sim delicadas para os miúdos. E lá está. Passa sempre pelo nosso trabalho interior de estudarmos o tema, de compreendermos o que é que pode estar aqui em causa, percebermos de que forma é que podemos analisar as várias necessidades das várias pessoas e, em tentativa e erro, porque não há outra forma, é irmos ajudando os miúdos ao longo do caminho, e ir mudando o caderno de encargos. Portanto, no início da família recomposta, eu tenho muito bem definida o caderno A, o caderno B, o caderno C, o caderno D. Mas se calhar ali, deixando o tempo correr, vamos começar a deixar cair os cadernos, porque aquilo já não se adapta. Temos que adaptar, temos que eliminar outro, temos que acrescentar um caderno novo. Enfim, isto é. Vamos, como a Mafalda dizia no início, não é? Nós vamos tendo mudanças em cima de mudanças. E eu acho que a palavra-chave para as famílias recompostas é flexibilidade. E não é fácil sermos flexíveis, porque nós próprios, a nossa geração, não é? Vem de uma altura bastante rígida. Muitas regras, muita, muita formatação para o que era o certo. E a família recomposta não é o certo. E digo isto com ironia, naturalmente, não é? Porque o certo Que é o que é o susto, Inês. Eu agora de repente senti assim um murro no peito. Tipo, nem foi no peito. Se calhar é melhor estar a dizer isto com todas as letras, isto porque eu ainda assisto a isto, não é? Que é, Não é certa, não é? Não é exato, certa. não é a família normativa. Portanto, quando as pessoas também se confrontam, muitas pessoas com esta mudança pessoal, também se sentem a ir contra o status quo, contra aquilo, lá está, contra o anúncio de publicidade que vende a família perfeita e depois, como a Marta dizia, não é? Eu tenho uma certa idealização e ela vai toda embora, porque a minha família não é nada como eu aprendi a ver, Uhum. como a sociedade a pinta. Por isso é que é tão importante nós falarmos nisto mesmo e normalizarmos que efetivamente as tantas configurações familiares que existem, não é, Mafalda? Exato. Sim, sim, sim. E não é, não é normativa. Repara, a normalidade, ou a norma, se quisermos falar estatisticamente, está a mudar de tal maneira que são mais as separações, são mais as separações neste momento do que os casamentos que se conseguem manter, não é? Os divórcios estão à volta dos 80%, em relação por casamento. Portanto, estamos a falar de uma normativa que está a começar a transformar-se, não é? Por outro Claro. lado, também a velocidade da transformação, falavas à Inês, que de antes as coisas eram mais rígidas, é verdade, havia toda uma estrutura social, de valores, de funcionamento, até as próprias profissões, os empregos, os móveis. Ai, tenho um móvel que vai durar uma vida inteira. Quem é que hoje quer um móvel que dure uma vida inteira? Ninguém.
Nós queremos é um móvel que aquilo depois dali um tempo dê para trocar, não é? Portanto, as coisas mudaram, a velocidade a que nós andamos mudou, não é? Uhum, Os nossos filhos, nós não sabemos as profissões que eles vão ter. claro, Provavelmente vão ter profissões que ainda não existem, não é? Os meus mais velhos talvez não, mas o teu pequenino provavelmente sim, Inês, não é? claro, Então, sem a dúvida. velocidade a que nós andamos é outra, as normas mudaram e continuamos a achar que a família normativa é uma família que já quase que não existe. Uhum, Mas continua, aparentemente, no nosso inconsciente ou na nossa fantasia, se calhar na nossa fantasia, uhum. aliás, se formos para aí, então essa nunca existiu, não é? Foi sempre só na fantasia. Sim, sem É dúvida. mesmo isso, é mesmo isso. Sim. E no fundo, o que é que interessa que nós consigamos passar às nossas crianças, aos nossos filhos, não é? Que é, em primeiro lugar, que é o amor que importa. Uhum. E que lá está, e que não tenham medo dessa mudança. Se ela houver necessidade, não é? Que é, eu não estou bem, como a Marta dizia, eu não estou bem, eu vou mudar. Eu não vou ter medo do que isso. Quer dizer, eu até posso ir com medo, mas que eu, Pô, que na eu mesma. exatamente, e que eu não tenha, que eu não me intimide perante aquilo que eu sinto e não me. Lá está, como também. Esta frase não é minha e certamente todas já ouviram, não é? Que eu não tenha de me diminuir para caber, onde eu Uhum, possa expandir e onde eu possa estar com as letras todas, não é? No fundo, uhum, é um bocadinho isto. E isto também pode implicar haver uma nova composição na família e isso está tudo certo. Não, isto também, esta questão das caixinhas, não é? De pormos as coisas, é o certo e o errado. E eu acho que não é só. Eu não gosto muito de ver isto, o certo e o errado. É o que funciona e o que não funciona. Então vamos aprender o que é isto, o que é que Uhum. funciona, não é? E Uhum. as crianças são ótimas quando há adultos que conseguem uhum, liderar este processo e liderar este processo de forma, não é autoritária naturalmente, mas é alguém que vai à frente e que ilumina, as uhum, crianças acompanham. Uhum. Sim. Olha, eu vou pegar mesmo no que tu acabaste de dizer, que é aprender, porque aprender é a chave também para podermos transformar. Muitas vezes são aprendizagens que fizemos inconscientemente e a transformação deu-se e nós nem demos por nada. Ainda há pouco apontei, a Marta falava da inevitabilidade e mesmo do que nos acontece, mas às vezes a inevitabilidade também. A nossa transformação também deixa de ser uma escolha às vezes, Marta. Às vezes é tão imperioso o que estamos a sentir para mudar, é tão forte que também deixa de ser uma Completamente, escolha, não é? completamente. Isso aconteceu muito no divórcio e as pessoas colocavam-me essa questão: é como é que tiveste a coragem para mudar? Eu costumava dizer: eu precisei de o fazer para sobreviver, não é? E quando eu digo para sobreviver, não tem nada a ver com o desgraçado do pai dos meus três filhos mais velhos, que era um homem maravilhoso, não é? Tem a ver com esta sobrevivência interna e com este alinhamento. Eu estava desalinhada, eu acordava todos os dias infeliz de manhã, não é? Uhum. Portanto, realmente, muitas vezes tu provocas a mudança, mas essa mudança é mais do que inevitável, é intrínseca. É quase, Sim, tem que sim, sim. ser, Ou não é? nós já Ou tu morres, mudamos, é ou tu já isso. Eu mudaste já e mudei de tal já, maneira que já não cabe, já já não não dá, já caibo não aqui, cabe, já não é dá, tal e não é? qual. Sim, É, sim. é. Então a palavra aprender acho que é mesmo muito importante. Aproveitando também, porque estamos também a falar aqui dos fundamentos, não é? E também trazemos que os fundamentos é a aprendizagem. O que é que nós podemos fazer com as crianças quando está a ver todas estas mudanças e que não era aquela linearidade que nós tanto gostamos? O que uma criança precisa é de adultos que a securizem, de adultos que tragam essa guiança, de adultos que os ajudem a amortecer o stress dos acontecimentos e dos eventos que vão acontecendo e que consigam trazer de facto a segurança que esses eventos trazem. A criança o que precisa não é do mundo cristalizado e imutável, o que precisam é de adultos capazes de as guiar nessas mudanças, adultos como a Marta estava ali a trazer tão bonito, que deixam um legado de que é possível mudar, podemos mudar a bem, podemos mudar para bem. E que as crianças aprendem nessa vivência que elas próprias também têm capacidade de mudar. Primeiro porque ultrapassaram e ficaram bem, porque depois viram também os seus adultos a mudar e a ficarem bem. O grande recurso e a mais-valia que estes adultos conseguem trazer é que passamos ou podemos transformar este stress e estes níveis de stress, agravá-los, e ficamos com crianças mais sensíveis e com zonas
de intolerância maior e, portanto, para elas vão sentir todas as mudanças ou mais mudanças como tóxicas, mais stress como tóxico e vão diminuir a sua capacidade de lidar com stress positivo. Todos estes stresses, que para a maior parte de nós são positivos, muitas destas crianças que passam por muitas transformações pouco acompanhadas ou acompanhadas por adultos com poucos recursos, ficam com uma zona de stress positivo muito diminuída e com a zona de stress tóxico muito, muito aumentada. Mais facilmente interpretam e recebem as mudanças com respostas stressantes que as prejudica e que as torna menos capazes de lidar de forma flexível, de forma satisfatória, de crescerem e aprenderem bem. Mas nós sabemos que também há a possibilidade de aumentar a zona de stress positivo e de diminuir a zona de stress tóxico. Crianças que passam e que aprendem a lidar com transformações, que têm adultos que as ajudem a regular e a integrar essa experiência, a modelar pelo exemplo, diminuem a sua sensibilidade ao stress tóxico, conseguem aumentar muitas vezes aquilo que são as zonas de stress tolerável e transformá-las em positivo. E isso é muito bonito e é o grande poder das transformações familiares, para que no final a criança possa sair com mais confiança em si própria, de que é capaz de lidar e de ultrapassar essas situações, com a segurança de que tem uma rede de apoio que a vai suportar nessas mudanças, e é isso que torna as crianças mais resilientes. Nós não precisamos ter medo da transformação, nós precisamos ter medo que as crianças estejam desacompanhadas nessa transformação. E o grande prémio do lado de lá da transformação é que ficamos todos mais resilientes. As crianças podem ficar mais resilientes, os adultos podem ficar mais resilientes e, sobretudo, podemos ter famílias mais resilientes. Para além dos pais e da família, há aqui um outro nível de proteção à criança, que é o nível do direito. Como é que o direito pode entrar aqui também como um nível de proteção a esta criança e à família, quando há estas mudanças, estas transformações familiares. Marcela, e como é que o direito nos pode ajudar nisso? Porque muitas vezes não é o que sentimos, não é? Muitas vezes o que sentimos é o desamparo do direito nestas matérias e nestes movimentos. Parece que o direito anda arredado destas coisas, não é? Mas o Sim. direito tem tudo a ver com isto. Estas transformações da vida da criança são asseguradas pelo direito através de assim, um princípio que toda a gente mais ou menos ouve falar, que é o superior interesse da criança. O superior interesse da criança não é um princípio quantificável, ele é abstrato, mas assenta nesta ideia que qualquer mudança da vida familiar deve ser avaliada e ser adotadas, todas elas salvaguardando o seu bem-estar e o seu desenvolvimento. É assim uma coisa pouco concreta, mas é pouco concreta porque efetivamente temos que adaptar de família para família e de criança para criança. E por isso também não podemos ter aqui o que é o melhor. Temos sempre que adaptar caso a caso, às circunstâncias da vida, porque ainda assim para a mesma criança elas vão mudando. Alterações e eventos que os tribunais são chamados a intervir. Já falámos aqui em vários, não é? Crianças que estão em risco, que às vezes elas estão em risco logo à nascença, e aqui os tribunais são chamados a intervir. Depois temos desde logo a atribuição de filiação, investigação de paternidade e maternidade, a separação e o divórcio, que também falámos aqui, as novas configurações, a necessidade familiares, a necessidade da fixação do exercício das responsabilidades familiares, o falecimento de um dos pais, e depois as próprias alterações de circunstâncias, mesmo depois de serem reguladas as responsabilidades parentais, aquelas que vão ocorrendo e que vai havendo uma necessidade, uma mudança de residência de um dos pais, a criança que entretanto, ela própria tem um projeto de vida, que é mudar de escola, e isso carece de mudar as responsabilidades, a residência da criança para o outro, vive com um dos progenitores, mudar para residir com o outro, enfim. E uma série de circunstâncias que pode haver necessidade de chamar a intervenção do tribunal. E depois ainda há aquelas decisões que os pais não estão de acordo e que, quando não havendo acordo, temos que chamar os tribunais a intervir. Nós, no nosso ordenamento jurídico,
temos presente que de facto a vida não é estanque, que é dinâmica, que vão acontecendo muitas circunstâncias, muitos eventos. O direito é chamado a intervir perante a organização familiar constante e que tem que haver ajustes na regulação das responsabilidades parentais. Esta ideia está lá, está na lei, é clara. Qual é a responsabilidade do direito? A responsabilidade do direito é total, não é? Porque o direito só existe para uma coisa, só existe de facto, o seu propósito é assegurar a vida em sociedade. Este é o propósito do direito, não é? É assegurar, de facto, a existência de uma sociedade justa, de uma sociedade humana e consequentemente, que o indivíduo, não é? Cresça dentro de uma família que lhe possa assegurar o melhor ao seu desenvolvimento e estas transformações que vão ocorrendo sejam sempre adequadas ao seu bem-estar e ao seu um desenvolvimento pleno. Atribuindo aqui as responsabilidades do seu crescimento em regra aos pais e ainda estabelece regras para a sua proteção e para o acompanhamento das novas realidades familiares. O direito não é aqui omisso, não é indiferente, pelo contrário, tem uma responsabilidade enorme e é efetivamente um dos grandes propósitos do direito, é assegurar o desenvolvimento da criança e, como tal, tem que prever estas transformações e elas estão lá. Se o fazemos, se o conseguimos em todos os momentos assegurar que estas transformações aconteçam da forma mais adequada, pois nem sempre, não é? Nem sempre isso acontece. Os próprios tribunais também se estão a adaptar a estas configurações das famílias. Tivemos aqui muitos anos quase que fazíamos tábua rasa naquilo que se praticava que era a realidade, mas existe de facto aqui muitos sinais de mudança e de vontade de acontecer e muitos profissionais dentro da área da justiça a olhar para as novas configurações familiares. Algumas não são novas, elas sempre existiram, não é? A olhar de facto com reconhecimento e com a preocupação de cada vez mais que elas sejam reconhecidas pela lei. Eu a sensação que tenho é que leva muito mais tempo, não é? É como se o direito e os tribunais tivessem uma inércia brutal a estas transformações. Eu sinto que já temos dois movimentos diferentes. Houve uma fase que efetivamente a lei demorou mais tempo a acompanhar aquilo que era a realidade e aquilo que se passava na prática na vida das famílias, como agora também já temos o inverso. Também sinto que existe já situações em que o próprio direito anda à frente, não é? Porque vai buscar outras realidades fora daquilo que é o nosso país. Vai olhar para fora do ordenamento jurídico português e que a própria sociedade é ela resistente a estas mudanças que a lei já as prevê. Ou seja, também já vou sentindo, às vezes, a Ok. lei a andar à frente. Ok, boas surpresas, boa informação. Estamos a chegar ao fim, portanto, aproveitar aqui os últimos minutos. Marta e Inês. Não, eu estava aqui a pensar naquilo que a Marcela partilhou e agradeço imenso. E de facto concordo com ela. Aquilo que eu tenho sentido, eu também tenho um viés, não é? Porque eu só atendo mulheres. E portanto, obviamente que é um grande viés. Mas aquilo que eu muitas vezes sinto é que não é tanto a demora do sistema, se bem que nós sabemos que muitas vezes ele existe, mas muitas vezes também é a resistência destas mães. Por exemplo, na residência alternada, por exemplo, em permitir que os pais participem e acredito que se calhar a Inês também vive às vezes um bocadinho esta realidade nos atendimentos que faz. E, portanto, muitas vezes eu sinto que mais do que dificuldades no sistema tem que ver com crenças limitantes que às vezes nós, mulheres, mães, provavelmente os homens, mas eu não os atendo, não é? Têm e que é preciso profissionais, todos nós, não é? À nossa maneira, com o nosso estilo de atuação, ajudarmos a desmistificar. Portanto, percebo perfeitamente o que dizes, porque muitas vezes a lei vai à frente, mas de facto nós nem sempre estamos preparados para ir com ela, não é? Para ir com ela. Para acrescentar, gosto muito desta imagem que ouvi noutro contexto, mas que se adapta aqui totalmente. Nós podemos olhar para esta parte específica do direito da família
como um elefante. É uma máquina pesada e que vai levar o seu tempo, mas nós precisamos é de a pôr na orientação certa. Uhum. Ela vai lá, vai devagar, mas temos é que a pôr no caminho certo. E eu acho que estamos no caminho certo, apesar de tudo. Acho que ainda vou. As pessoas que atendo trazem-me resultado de muitas audiências de julgamento e ainda me chegam bastantes desabafos dos juízes e as chegas dos juízes que eu ponho as mãos à cabeça, que eu pergunto que pessoas é que são estas, mas também são pessoas, algumas bastante mais velhas e, portanto, que ainda têm, como a Marta dizia, muitas crenças, elas próprias, pessoas que têm as suas dores que não estão resolvidas relativamente a estes mesmos temas e depois transportam isso para os casos que estão a decidir, e isto é grave e é Uhum. preocupante, mas também vou recebendo estas lufadas de ar fresco e, portanto, eu também sou otimista e acredito que isto está a mudar, mas vai mudar devagar, infelizmente. Mas, É. lá está, se nós fizermos o nosso papel extrajudicial, acho que temos capacidade de ir mudando aos poucos Uhum. a sociedade à nossa volta e aquilo que nos permite um dia entregar aos nossos filhos: olha, está aqui uma sociedade um bocadinho diferente daquela que eu encontrei. Desfruta e muda mais um bocadinho. Mais um bocadinho segue também com esta Acho, É isso acho, mudança. mesmo. Eu acho que sinto, disseste, só Marta. acrescentar que eu sinto que é mesmo isso, que nós vamos fazendo micromudanças, não é? No nosso mundinho, com as nossas pessoas, com os nossos clientes, com os nossos utentes, quem quisermos chamar, e de facto eu também, como a Inês, sou muito, muito otimista e nós que já andamos nisto aqui também há uns aninhos, não é? Eu tenho notado esta evolução. E, efetivamente eu noto uma evolução, não só naquilo que o sistema nos oferece, mas também na maneira como nós, cidadãos e cidadãs, olhamos para estas matérias. Então, de facto, eu tenho também esta visão otimista, sim. Os tribunais vão mudando e vão mudando muito, muito devagar, e sobre isso é um facto. Mais do que a lei, os tribunais, não é? Quem atua, quem aplica a lei, vai mudando muito devagar. Agora, as mudanças vão acontecendo, e isso sim, não só, e não, a resposta não pode estar, não pode ser única quando há transformações familiares, quando há necessidade de intervir, pensar que é só nos tribunais que vamos arranjar uma resposta. Isso tem que vir sempre de um trabalho e de nós assumirmos a nossa responsabilidade, seja através de procurar o acompanhamento para nós, seja através destas formações. Fora do circuito de tribunal, eu acho que é aí que as grandes mudanças acontecem. E acho que essa consciência coletiva tem que se ganhar, que os tribunais são, de facto, o último recurso, sendo que isto nada invalida que os tribunais têm que estar aptos a dar resposta às pessoas. Acho que assim, aqui, e talvez em termos, pelo menos de um resumo que pode ser útil de trazer, é que tipicamente nas transformações familiares o grande receio associado às crianças é o sofrimento delas. Não é? E que seja um sofrimento que depois cai em saco roto, seja vazio e que vai arrastado pelas nossas necessidades enquanto adultos, que muitas vezes as crianças não conseguem compreender, não têm que compreender, não está ao nível delas, outras vezes queremos poupá-las a isso, mas o que gostaria de deixar aqui como súmula e proposta é que, na realidade, quando isto acontece com adultos capazes de corresponder, e adultos não têm que ser super adultos, basta adultos suficientemente maduros, suficientemente capazes, que vão com uma parentalidade suficientemente boa ou com um parentar suficientemente bom, que vai fazer com que do lado de lá destas transformações saiam crianças mais fortes e mais capazes e que também vejam e testemunhem que a sua rede familiar também ela vai fortalecendo e crescendo. E, portanto, eu acho que no dia que começarmos a ter menos medo destas mudanças e que nos lembrarmos do que afinal, qual é o grande receio das crianças, vamos poder fazer muito diferente do que temos feito e abraçar a transformação familiar de uma forma completamente diferente do que temos feito até aqui.
Obrigada a todos. Muito Obrigada. Obrigada. Obrigada pela vossa presença, Marta. Obrigada por ter estado aqui, Inês. Obrigada também Obrigada. por estares aqui Obrigada. connosco. E esperemos que ter entusiasmado as pessoas para este tema, que venham também buscar mais recursos. O nosso convite é que, junto de nós agora em maio, possam a fazer aprendizagens significativas, ajudar mais famílias e mais crianças a passarem por estas transformações de forma saudável e construtiva. E, entretanto, vamos criando rede. Inês, Marta, Catarina, Andreia, obrigada também. Estamos juntas.